Olá pessoal, boa noite. Vamos gravar o vídeo que é componente curricular da disciplina Seminários Temáticos 1 do curso de Licenciatura em Física pela Universidade Metropolitana de Santos. Nosso tema dessa vez será a tratativa da infraestrutura da rede elétrica na cidade de Guarulhos. Fui orientado pela professora mestra Valquíria Reiche. Perdoe se falei errado, mas espero que tenha falado certo. Uma grande professora que me ajudou muito nesse processo de fazer essa gravação com o mínimo, né, de competência, né? Espero que saia à altura da, da forma como ela foi bem didática comigo, como ela me ajudou. E vamos dar início, tá bom? Uma situação, um problema. Lembrando, todo trabalho acadêmico, ele tem que trabalhar em cima de uma situação, um problema. Porque você vai correr atrás de identificar, propor soluções e implementar essas soluções. Né? Qual é cabível, qual não é cabível, qual a situação em que eu posso aplicar esta condição. Nesse caso, a cidade de Guarulhos, ela cresceu de maneira desordenada. Ela não teve no seu planejamento estrutural, né, essa, essa urbanização dela. Né? Voltando lá no começo do século, né, quando os fazendeiros que habitavam ali, no começo do século passado, quando os fazendeiros ainda trabalhavam suas terras de maneira ainda muito inteiriça, né? Não se trabalhava o loteamento. E a idade foi chegando para esses fazendeiros e as pessoas aproveitavam, né, parte desses loteamentos para se instalar. Só que foi passando o tempo, as terras foram ficando abandonadas e as pessoas foram invadindo esse local. Essa demanda por terra, né, causou uma rápida expansão populacional, só que em direções desordenadas. Ou seja, pegando seus extremos e cada vez mais povoando esses extremos, sem a infraestrutura adequada, né? Sem uma posição política, uma política voltada mesmo para o crescimento da cidade. Né? E aí, um desses problemas acabou se refletindo aonde? No fornecimento da energia elétrica, né? Visto que era feito por uma empresa pública, né? No começo, e depois por unidades que foram sendo privatizadas e acabou privatizando, né, bem dizer, toda a energia elétrica abastecida na cidade de Guarulhos. Ah, professor, mas aí você está levando em consideração o famoso gato, né? O gato é o furto da energia elétrica, né? Com esse crescimento desordenado, esses furtos de energia elétrica se faziam mais frequentes. Por quê? Porque a política pública não era voltada para atender essa necessidade pública. A população de Guarulhos, né, como eu já expliquei em outros vídeos, né, é a 13ª maior cidade do Brasil. Se Guarulhos é a 13ª maior cidade do Brasil, sua população também é muito vasta, também é muito extensa, né? Com um território aí, com sua densidade demográfica em 4.053 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Se considerar as capitais do Brasil, que são 26, você vê que Guarulhos deixa para trás 14 delas, né? Em tamanho, né, área e densidade populacional. Né? O censo demográfico em 2022 trouxe informações mais detalhadas sobre esse processo de popularização, né, da cidade, né, sobre essa expansão populacional, né, sobre essa densidade demográfica. Né. Com esses dados, Guarulhos tem uma população estimada hoje em 1,4 milhões de habitantes. Né. Não somente aqueles 1,200 e alguma coisa, 1,300 e alguma coisa. Já está
com dados mais atualizados, em 1,4 milhões de habitantes, sendo um dos maiores municípios do estado de São Paulo e, consequentemente, do Brasil, visto que São Paulo é o maior estado da União em arrecadação e população. Olha ali, em 2004 eram 1.222.000 habitantes. No IBGE, no censo do IBGE de 2010 já passou a 1.321. No de 2020, 1.396.000. E em 2023 foi contabilizado aproximadamente 1.450.000 habitantes. Professor, então você elenca esse atendimento como sendo um bom atendimento, uma boa prestação de serviço? Olha, eu considero uma prestação de serviço regular, mediana, para o valor pago. A expansão e a modernização da rede de distribuição que ocorreu ao longo dos anos se dá pela modernização desses aparelhos. Esses aparelhos foram se modernizando, a troca de postes, a troca de cabos e a expansão da energia elétrica foi chegando nesse formato. Por quê? Outros itens, né, outras formas, outras empresas foram também trabalhando nessa questão. A utilização dos postes para energia elétrica passou a também fornecer internet, passou a fornecer telefone, né, que a rede de telefonia antes era via cabo. Teve tudo isso e foi implementando o quê? Subestações de energia, linhas de transmissão, né? Foi espalhando de forma que tivesse subestações de energia para atender a demanda daquele local, capacitar aquela rede. Então, por exemplo, se eu tinha que cobrir a palma da minha mão de área, né? E depois a expansão foi para os meus dedos, eu criei subestações entre os dedos para atender a demanda dos dedos, né? A grosso modo, falando dessa forma. A tecnologia e digitalização ajudou muito nesse sentido, porque os dados começaram a ser mais ajustados, interpretados em tempo real. Esse enfrentamento de problemas históricos, com o tempo, começaram a ficar difundidos. Opa, peraí, estamos começando a atender melhor a população. Por quê? Porque aprendemos com erros do passado, com a falta de tecnologia, com estudos voltados para a área, com pessoas com competência melhor, com melhor desenvolvimento, para fazer aquilo acontecer sem menores entreveros, né? E a sustentabilidade dessas energias renováveis, né? Não era somente mandar energias para as casas, mas também receber de volta, ter uma tratativa para receber parte dessa energia de volta, né? Visto que a energia também não se perde, né? Ela se transforma, ela não volta inteira, mas ela volta em partes pelo seu relógio, né? Do seu relógio de medição de energia elétrica. E uma resiliência, né? Sobre os desastres naturais. As pessoas começaram a entender que desastres naturais aconteciam e que isso daí não tinha a ver com o fornecimento da energia elétrica, mas com fatores que eram incontroláveis, que não tinha como você controlar aquilo, né? E aí aumentou-se com programas desenvolvidos para a eficiência da energia elétrica, né? Das empresas de energia elétrica como um todo. Né? Eles começaram a adotar padrões, começaram a adotar medidas, começaram a adotar estudos para fazer aquilo acontecer de maneira efetiva e gerar realmente um fornecimento, né? Um fornecimento pelo menos dentro do limite aceitável, com medidas mitigadoras de fatores, né? Para que esse serviço fosse bem avaliado pelo seu público-alvo, pelo consumidor, né? Criou-se o quê? Plano diretor. Opa, peraí, eu desenvolvi sistemas, eu comecei a desenvolver processos, procedimentos. O que eu fiz? Eu criei um plano diretor, um documento junto à gestão estratégica, para quê? Para saber, opa, peraí, se acontecer tal coisa, qual é a minha medida? Se acontecer um enchente, qual é a minha medida? Se acontecer um vendaval, qual a minha medida a ser tomada?
bateu um carro num poste. Era um poste de ligação principal dessa energia? Quais são as medidas mitigadoras para isso? Para o fornecimento daquele setor todo, para o parcial, para o total, né? Criou-se esses planos diretores para isso, exatamente para ter essa adequação a um sistema, para gerar um melhor, como é que eu posso dizer, senso de cumprimento para que o público-alvo não sinta-se tão lesado, tão prejudicado pelo desabastecimento ou não fornecimento. Falou-se muito nos últimos anos de desabastecimento da energia elétrica, com apagões, e planos diretores foram criados para sanar esse tipo de situação. Então, temos que ter uma visão mais ampla, mais macro da coisa toda. E não aquela visão micro de, a luz chegou à minha casa, né? A energia elétrica chegou à minha casa. Não, não depende só disso. Depende de uma rede, de uma estrutura, de uma troca de postes, de uma troca de energia, de subestações que façam esse meio de campo entre o fornecimento principal e o fornecimento individual nos lares brasileiros, principalmente de Guarulhos, né? Essas propostas e demandas, elas servem para os próximos anos. Elas passarão por adequação ao longo desse tempo. Conforme passa-se o tempo, novos planos diretores serão criados para satisfazer o cliente final. A que conclusão chegamos, né? O que eu tratei nesse vídeo, né, como um todo, como apresentação geral desse vídeo e desse trabalho, que as áreas periurbanas, ou seja, perímetro, né, no entorno da urbanização da cidade de Guarulhos, ela enfoca, ela cria uma visão voltada para a expansão urbana, né, que impactou diretamente a infraestrutura e as condições de vida dos seus habitantes. Com isso, a conclusão de que investimentos futuros são mais que necessários, mediante os dados de estudos que faz crer que um prazo muito ajustado é 2030. É um prazo muito ajustado. Nós estamos falando de 6 anos à frente. Nós estamos falando de 6 anos à frente, e esses 6 anos à frente tem uma dilação muito grande. Difícil de cumprir? É uma meta ambiciosa? Sim, é uma meta ambiciosa, mas passível de cumprir em partes. É possível sim cumprir uma boa parte desses planos. Planos ambiciosos também vêm de uma estrutura, de um cálculo feito para que isso se cumpra, né? Então, acreditamos sim que é um plano ambicioso, mas que não cumprirá assim toda, né, em sua totalidade, mas em sua parcialidade, acreditamos sim. Aqui algumas referências, né, das que eu achei principais, né? Tive várias referências, vários estudos, mas os que eu considerei principal são o Planejamento Urbano e Infraestrutura de Guarulhos, né, que é da comissão, é um documento da Comissão Paulista de Planejamento, a CPL, o censo demográfico, né, sempre o IBGE ajudando a gente com dados, com estatísticas, né? Maria Helena Souza, né, com o seu livro A Infraestrutura das Cidades Brasileiras, o caso de Guarulhos. Então ela fez um estudo baseado na cidade de Guarulhos, né? Ela veio para cá em 2008 para fazer esse estudo. E Ricardo Tavares, né, com Guarulhos e o processo de urbanização, os seus conflitos e transformações. Tá bom? Muito obrigado a todos, né? Vamos para os agradecimentos. Mais uma vez eu agradeço a Deus a força e a disposição, né? Aos meus familiares, amigos e toda a equipe da Unimes Virtual, tá? Que providenciou aí. Professora Valquíria, um beijo, né? Que providenciou com a gente aí, que deu as tratativas, que fez a gente produzir um bom trabalho, né? Como um todo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.